Seja muito bem-vinda. A honra é toda minha, chefe. Muito obrigada pelo convite. Seu trabalho é muito lindo, sua ação social é muito linda. Eu admiro muito realmente seu trabalho. Muito obrigada. Nayane, olha só, eu tenho um recado importante para você. Você com certeza você já me ouviu falando isso, mas eu vou falar para você guardar no seu coração agora. Essa minha mensagem é para você guardar no seu coração. Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Às vezes aparece um Zé ou outro torto e sai rapidinho. Esse Deus não deixa. Mas as pessoas certas entram e ficam na nossa vida. Então, eu sou muito grato a Deus por te conhecer, pela sua presença na minha vida, por você estar aqui hoje com a gente. Coisa boa, e eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. É uma honra mesmo participar. Ver seu trabalho, ver seus alunos, ver o carinho que os seus alunos têm com você. A gente sabe que realmente é verdadeiro, porque a gente vê todo mundo lá falando e tanto amor pelo pão, né? Então a gente tem paixão pela gastronomia juntos. Parabéns, Marcelo. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria aí bem longa, maravilhosa. Obrigado, Nayane. Nayane, olha só, eu vou cometer um erro aqui, uma gafe, mas eu vou falar assim, Nayane, eu acho que eu que tenho que me apresentar, mas eu vou pedir para você se apresentar se é que tem alguém aqui nesse mundo de Deus que não te conhece, mas se apresenta aí pra gente, Nay. Claro, gente. Bom, meu nome é Nayane Capistrano, me apresento em todas as minhas aulas, né? Aí as meninas, não acredito, Nayane. Meu nome é Nayane Capistrano, eu sou formada em gastronomia, sou formada em confeitaria, sou vice-campeã do Bake Off Brasil 4, né? Que foi a edição que teve maior audiência do SBT. E foi realmente a melhor, não é porque foi a que eu participei, não, mas a edição foi massa. Foi a que teve mais sucesso em audiência, então já diz tudo, né? E faço, na verdade, a minha vida com a confeitaria começou quando eu tinha 9 anos de idade, hein? Então pode ser que alguém aqui se identifique de ter começado ainda criança. Então eu comecei, na verdade, a minha paixão fazendo bolo todo santo dia, Marcelo. Eu fazia bolo todo dia e eu batia na mão. Meu pai era diretor de uma fábrica de doce. E aí ele dizia assim, minha filha, eu quero muito lhe dar uma batedeira. Você tem que ter uma batedeira, você faz bolo na mão. Aí eu, como que eu vou fazer na batedeira e vou dizer que foi ela? Então, eu queria fazer bolo na mão mesmo nessa época. Hoje em dia, graças a Deus, é tudo na batedeira mesmo. Então, com 9 anos, eu comecei meus primeiros passos na cozinha e levava isso como terapia. Era o que realmente me fazia feliz, né? Que eu acho que a melhor coisa da cozinha é isso, a gente ter felicidade na nossa profissão. E aí eu decidi, na época da faculdade, né, com 17 anos, eu decidi fazer estilismo e moda. Eu gosto muito de criação. Então eu entrei para o estilismo, fiz metade da faculdade, e na metade da faculdade eu vi que eu não estava feliz. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, a qualquer momento da vida, ter coragem de mudar. E nessa hora, por mais que eu levasse jeito para o estilismo, por mais que eu fosse conseguir também ter sucesso no estilismo, mas não me faria tão feliz como eu sou como confeiteira. Então, eu parei a faculdade de estilismo e fui para a gastronomia. E aí me encontrei, nunca mais saí, nunca mais quero sair. A gente está trazendo todo mundo para cá, né, Marcelo? Cozinhar é bom demais, né? Eu sou suspeito para falar, mas cozinhar é tudo de bom. É uma terapia. E assim, é uma coisa que alegra. Como diz uma aluna minha, que já fez mais de 50 cursos comigo, dona Marilac, que ela deve estar entrando nessa live, ela diz assim, que é a terapia da felicidade quando ela vai para a aula. E é exatamente isso. Acho que quando a pessoa está fazendo pão, por exemplo, ou a receita do Marcelo, com certeza ela está lá na terapia diária dela, né? Então, assim, confeitaria para mim é uma paixão. Por isso que eu decidi ensinar, né? Porque compartilhar uma coisa que eu amo e que mudou minha vida. A gente já vai desandar aqui, deixar todo mundo falar, mas vamos falar um pouco de besteira antes aqui. Eu vou te contar uma história. Eu tenho uma filha de 6 anos. Linda. E a minha esposa teve problema na amamentação. Não foi tranquilo, assim. Sabe aquele negócio que vai, a amamentação vai ser tudo tranquilo? Não foi tranquilo.
E a introdução alimentar dela também não foi tranquila. O resultado é que ela, com, sei lá, com 3 anos, comia muito mal, comia pouco, era muito restritiva com várias coisas da alimentação. E eu resolvi isso com 2 coisas. Uma, ajustando a alimentação, coisas que ela não deveria comer, não deveria ingerir. Mas o que modificou os hábitos alimentares da Luana mesmo, sabe o que foi? Levá-la para a cozinha. Não acredito! Hoje ela faz Minha tudo. filhada também tem esse problema, viu? Então já vou solucionar. Ela faz tudo, sem brincadeira. Ela tem 6 anos. Hoje de tarde ela está fazendo bolinho de chuva. Gente, Ela pegou, pega os ingredientes, bate. Ela faz uma versão saudável ainda, que ela faz bolinho de chuva com banana. É a criança, né, Marcelo? E é muito bom. Eu acho isso tão bom, porque eu acho que você, com o tempo, você desenvolve uma outra relação com o alimento. Isso que você falou da batedeira, eu faço faculdade de gastronomia, né? E o meu professor de gastronomia, que é um apresentador de um programa de gastronomia, você deve conhecer o Bruno, ele fala isso, a batedeira é um instrumento, é uma ferramenta. A gente não pode entrar na cozinha querendo fazer o que você for fazer e achar que eu viro e mexo e escuto isso. Marcelo, a receita que você ensina, dá para fazer pão na máquina de pão? Eu falo, de jeito nenhum. Você pode até fazer, mas não fala que aprendeu comigo isso, não. Pelo amor de Deus. Quem tem que fazer é você. Não é a máquina de pão. Né? Você coloca o negócio lá dentro, o bicho lá. Você tem que usar isso. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Assim, sem dúvida que você tem que usar a tecnologia a teu favor. Mas não abre mão de fazer as coisas, que senão você não é você que está fazendo. Concordo com a Nay, não é você que está fazendo. Pois é. Exatamente, eu acho a gente traz muito o frescor de um produto, né, artesanal, feito com amor, feito com carinho, e a gente sabe que tem essa diferença. Eu sempre brinco com as alunas, meninas, experimentem fazer um bolo quando você está muito estressada. Esse bolo. Às vezes você faz a mesma receita, você faz tudo correto, mas se você tiver com aquela energia pesada, estiver estressada e for fazer, você desconta no coitado, né? Então, o que você faz? Entrou na cozinha, deixa os problemas do lado de fora. A energia do meu ateliê é maravilhosa. As meninas chegam lá e dizem assim, aqui devia ter cama, ter rede, né? Porque eu tô em Fortaleza, gente. Aqui não fica me fazendo inveja, não vai ficar me fazendo inveja, né? Não vamos estragar essa live. Não é para estragar essa live. Vamos manter o papo bom aqui. Rede, praia, água de coco. Mas vocês também têm, Marcelo. Não. Rede não? Tem, mas não presta, não. Nem se compara. Aqui em Fortaleza, as meninas ficam loucas. Nay, a gente entra no ateliê, a gente esquece dos problemas. Tem aluna que diz assim, o que é que acontece? Quando eu tô muito estressada, o meu marido diz, está na hora de ir para Nayane. E aí elas vão para mim. Por quê? Porque elas já estão no ponto em casa que não estão mais aguentando. Aí o marido vai e paga um curso. É desse jeito. Aí ela chega lá, chega mansa. Chega a ficar, ai meu Deus do céu, tô aliviada, consigo passar mais um mês agora. Nayane, eu vou mandar o pessoal aqui de casa fazer curso com você, mas me vende uns 10 de uma vez, para deixar o povo acalmar. Olha, eu vou te contar uma história. A gente fala muito besteira. Essa live aqui, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Olha só. Quando eu casei, eu falei para minha esposa, eu falei assim, será que você não... A gente estava viajando, né? Fora aqui do Rio. Eu falei assim, você não faz um mingau para mim, assim, de noite? Um mingauzinho, assim. Ela, não sei fazer mingau. Eu falei, como não sabe fazer mingau? Todo mundo sabe fazer mingau. Vá. Que preguiça é essa? E aí, né? Ela voltou, aqui tá o prato. O bicho vem em pé, assim, sabe? Mas duro, assim. Ela andava, o bicho... E aí, quando apareceu, você espera um mingau ter uma textura, né? Um negócio cremoso. Aí você via aquele pirê duro, assim, em pé, assim. Aí eu desatei a rir. Aí ela pegou, jogou o negócio em cima de mim. Só que da forma que veio, ele parou no chão e colou, assim, sabe? Nem se mexeu. Foi em pé. Eu falei assim, agora eu quero ver você tirar ele do chão e você arrancar o piso. Meu Deus do céu! Hoje ela sabe fazer mingau, né? Pelo amor de Deus. Hoje, prova de que Deus existe, eu tô aqui, tô vivo, tá tudo bem. Graças a Deus. O perdão funciona. É melhor ir pro pão, Marcelo. Deixa o mingau. É melhor ir pro pão.
Mas Todo dia. deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, pessoal, olha só. Vamos combinar assim. Eu vou começar aqui fazendo umas perguntas para a Nai, para a gente conhecer um pouquinho e a gente entrar num tema que a gente quer falar sobre empreendedorismo, sobre oportunidade. Sim. E depois, quem segura a tua pergunta, deixa a tua pergunta no final. Se a gente não falar aqui na conversa, você coloca no final que a gente fala. Tá bom? Perfeito. Bora interagir, gente. Já coloca um coraçãozinho aí para essa live, que essa live aqui é preciosa. Isso aí, coraçãozinho. E olha só, eu vou só um comentário pequeno, Nai. Você mora aonde a gente passa as férias. Então isso é cruel demais. Ó, hoje deve estar uns 19 graus. Eu tenho horror a frio. Horror a frio. E aí eu só fico... Quando eu olho a previsão do tempo, eu só penso assim, eu vou morar no Nordeste. Eu tenho que morar no Nordeste. Não é possível isso. Eu moro no lugar errado. Pois venha, Marcelo, venha, que você está nos online, então venha para cá que você consegue de qualquer lugar. Não é? Mas eu acho. Então, mas aí tem a escola, tem o trabalho, tem a cozinha, tem não sei o quê. Aí sempre complica, tem os agregados. Bom, um ateliê cor-de-rosa você já tem aqui. O meu, tá garantido. Opa! Ih, adoro rosa agora. Ah. Eu passo metade do dia num quarto rosa, então não tem problema nenhum. Então vem. Já estou em casa. Olha, a casa vizinha, o meu condomínio tá vendendo, então já vamos aqui, vai ser meu vizinho, gente, já. Nai, deixa eu te perguntar uma coisa. Conta um pouquinho mais. Assim, eu tenho maior curiosidade com esse negócio do Bake Off. Como é que foi isso? Como é que você se inscreveu, te chamaram? Como é que funcionou? Como é que foi essa história de separar lá na televisão? Gente, foi uma experiência muito louca, assim, foi uma aventura na minha vida, né, assim, e uma aventura que super valeu a pena. Sei que tem muita gente que às vezes pensa assim, será que é tudo verdade, né, no reality? As pessoas ficam se questionando muito como foi o processo, como foi entrar no Bake Off, como era o dia a dia. Então, aqui, primeira vez que eu tô falando sobre isso, hein? Ao vivo. Só no Insta do Marcelo, que eu não tinha falado ainda. Segredo, hein? Fiquei até tenso agora. Então, assim, antes do Bake Off, eu já tinha sido chamada para um outro programa de televisão, que tinha sido até daquele Bud Valastro, né? Que teve uma época que tava assim uma febre dele, e aí eu me lembro que eu fui para São Paulo só para tentar ir ver ele num evento. Marcelo, você acredita que meu marido dizia assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Era uma lotação e eu só consegui uma foto com um banner. Então, eu terminei aquilo ali, fui e voltei para Fortaleza, continuei minha carreira, né? Já fazem 11 anos que eu trabalho na área de confeitaria. E aí, quando eu voltei, passou tipo uns 2 anos e algum olheiro viu meu trabalho e me chamou para participar do programa do Bud, aquele que eu tinha batido uma foto só com um banner, para vocês verem como as coisas são, né? Como Deus é maravilhoso. E aí eu participei da seleção e fui até a última fase. Na última fase, realmente eu vi que não dava certo para mim, porque eu tinha muitas encomendas. Na época eu vendia bolo, hoje eu não vendo mais bolo, eu só dou curso. E eles queriam simplesmente que eu sumisse do planeta. Então, não dava para eu desfazer dos meus clientes, das minhas encomendas, e eu acabei que não fui mais, né? E o clima do programa também era meio tenso, sabe? Assim, gostava muito daquelas brigas, assim, aquelas coisas. Eu não sou muito de acordo, isso. Não sou muito disso, de jeito também nenhum. Não. Aí, tô fora. Quando eu vi isso aí, eu digo, não, eu tenho o meu nome a zelar, eu tenho minhas coisas, vamos ficar fora dessa, né? Deus vai mandar uma oportunidade melhor. Passou uns 3 anos e aí o Bake Off apareceu na minha vida, assim. Na verdade, quando o Bake Off ele tem realmente a questão das inscrições, e se ele se interessar por algum perfil que ele diga assim, nossa, era isso que eu estava pensando, ele pode convidar a pessoa, mas não é convidar e você tá dentro, não, gente. Como é reality show, eles têm os olheiros, eles veem as pessoas, mas se ele lhe convidar, você vai passar por todas as seleções que uma pessoa que se inscreveu vai passar. Então, todo mundo tem que passar por seleção. Porque já pensou que se a pessoa olhar
Aí vê meu Instagram. Nossa, essa daqui tá ótima pro programa. Me chama. Vai que eu não sou legal para as câmeras, vai que eu tenho vergonha, vai que eu não sou uma pessoa que teria a desenvoltura que eles gostariam, vai que eu não saberia fazer bolo, não era a intenção deles, né? Então, assim, é um programa que chama de amadores, mas a maioria das pessoas que estão no programa trabalham com bolos. Né? Então, não é um amadores total, até porque, assim, essa questão de amadores, quando a gente chega em um reality, a gente já vira amador. Porque a gente nunca trabalhou com aquele forno, a gente nunca trabalhou com aquelas pessoas, com aquele clima, a gente nunca trabalhou... Um monte de câmera. Sim, as nossas receitas, com a pressão que é, a gente nunca trabalhou pensando que tá o mundo inteiro olhando para você. Então, assim, qualquer profissional vira amador quando vai para um ambiente que não é dele, que é um programa de televisão, que é tudo inesperado, que é uma prova surpresa. E realmente foi assim. Então, eu passei por todas as seleções do Bake Off. Inclusive, uma seleção foi muito engraçada. Eu sou de Fortaleza e eu ia para São Paulo só para fazer as entrevistas, né? Então, eu ia para as entrevistas. E em uma das entrevistas, eu comecei a falar, tipo, gosto muito de me arrumar. Eu falei, eu contei uma história minha na faculdade, né? Que quando eu fui entrar na faculdade, as pessoas criticaram. Como assim? Das passarelas para a cozinha? Eu digo, gente, qual o problema? Não pode cozinhar de saltar aqui, não. Não pode... eu tô aqui, ué, eu também vindo. Nossa, que piada horrível. que foi? O que foi, Marcelo? Imagina o Marcelo nas passarelas, das passarelas para a cozinha. Ninguém, nem minha mãe aprovaria, eu acho. Mas, e o diretor achou interessante. Eles queriam realmente uma pessoa que fosse mais patricinha, só que eu sou aquela patricinha que não tem aquela imagem que as pessoas geralmente têm de patricinha. Uma pessoa mais boçal, mais bestinha, mais cheia de... Não é isso que a Nayane... É patricinha, só que não. Eu gosto de me arrumar, gosto das coisas, mas eu sou humilde, eu gosto da galera, eu gosto de estar junto, eu gosto de ajudar. E aí, o que foi que aconteceu? Eles, nesse dia, eu falei, e eu mostrei para eles que eu me garanto, eu mostrei para eles que dava tudo certo, né? Porque eu cheguei lá, eles ficaram duvidando, essa daí não vai ter coragem nem de botar a mão na massa. Pera ainda. Então, quando eu falei, o diretor ficou encantado com essa entrevista. E eu não sabia que ele era o diretor. Então, sabe quando você tá falando com alguém que, graças a Deus, você não sabe quem essa pessoa é? E era o diretor, era o Lucas, que foi, inclusive, o diretor da Maísa. O programa da Maísa foi comandado pelo Lucas Gentil, que era o meu diretor no Bake Off. Hoje já não é mais ele era o melhor diretor de todos. E aí o Lucas ficou e ria e falava. E ele falava assim, você já tá pronta para vir para São Paulo? Eu rindo, pensava que eu tava falando quase, sei lá, um estagiário. Eu tava falando com o próprio que tava escolhendo, né? Então, passei por umas três provas. Uma das provas eu tive que levar um bolo daqui de Fortaleza. Eu levei o bolo de avião para São Paulo. Marcelo, tu não acredita. Que viagem deliciosa. Esse bolo, ninguém viu. Eu nunca postei esse bolo. E eu vou falar agora qual era esse bolo que fez eu entrar. Um dos bolos que fez eu entrar no Bake Off. Um bolo em formato de um batom, né? Que era um bolo que me representasse. Então, eu fiz um bolo no formato de batom, um batom bem pink. Comprei uma caixa, uma maleta de maquiagem para levar o bolo dentro. Uma maleta pink, linda. E foi super original, porque o meu bolo... E isso, eu tive que fazer o bolo que coubesse dentro dessa maleta. Tu imagina a luta. Era 1 centímetro que ficou faltando para encostar na maleta. E eu morrendo de medo do bolo bater. Levei esse bolo para São Paulo. Arrasei com minha originalidade. Vocês têm que fazer as originais. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui tem alguma coisa muito peculiar, né? Então, assim, eu tenho certeza que se fosse o Marcelo indo para o Bake Off, ele ia fazer uma coisa relacionada a pão e ia chamar atenção para a atitude dele, para ele, né, em si. Então, a gente sempre tem algo a acrescentar. E aí eu disse, eu vou fazer a maquiagem. Fiz um bolo todo verdadeiro, de batom. Levei dentro de uma maleta, ninguém sabia. Todo mundo, quando eu cheguei no SBT, dizia, cadê o bolo dessa participante? Gente, fica tranquilo. Tava na minha maleta. E as pessoas todas ficando com o bolo assim, né? Todo mundo olhava o bolo e todo mundo via o bolo que estava trazendo. E aí o meu, assim, tocou quase a musiquinha. Eu abri a maleta,
E meu bolo de batom. E aí, foi, graças a Deus, foi maravilhoso. Fui para entrevista, eles provaram o bolo, né? Fiz um recheio com crocante de castanha de caju para trazer realmente o Nordeste comigo. Que, inclusive, uma das coisas que eu mais me destaquei no programa pontuais, assim, de sabores, foi um recheio de cachaça com rapadura que eu fiz. Então, assim, esse foi marcante. Eu imagino aqui na cabeça. Cara, deve ser uma Marcelo, explosão de faz sabores isso. cachaça com rapadura, pelo amor de Deus, faz. Porque o cheiro da cachaça nessa tenda, e eu não bebo. Todo mundo já tava assim, Nayane, estamos tudo bebo aqui com essa cachaça. Então, eu passei por todos esses processos. E aí, me lembro como se fosse hoje, o dia que eles me ligaram, depois das 3 seleções, né? A primeira seleção, na verdade, primeiro eles mandam um questionário, você responde tudo, fica esperando, fica aqui no suspense. Depois, eles dizem se você foi aprovado para ir para a primeira seleção presencial. Aí, você, se não for de São Paulo, viaja, né, para São Paulo, faz a seleção presencial lá. Eles fazem uma entrevista com você, até para ver, tem as câmeras já, para já ver se você tem a desenvoltura, né? E aí você faz essa entrevista, leva esse primeiro bolo. Quando é na segunda vez que eu fui, que foi com outro bolo, o que foi que aconteceu? Olha essa, que essa foi demais. Na última entrevista presencial, que era com o bolo, já era para aparecer no programa, primeiro episódio. Ia ser aquele que de 20 pessoas entravam, acho que era 16. E eles diziam, Nai, você vai ter que trazer um bolo. Eu, tá certo. Como eu ia ficar em um hotel em São Paulo, não tinha como eu fazer o bolo em São Paulo. Então, mais uma vez, eu quis levar o bolo de Fortaleza. Simplesmente, o meu bolo, aconteceram 2 acidentes. O primeiro, eu fiz um bolo pequeno, porque ia viajar com ele, né? E eu não esperava que o programa quisesse um bolo que fosse maior, que fosse mais assim. E eu fiz um bolo pequeno. Bonito, mas pequeno. Porque não dá para levar no avião um bolo de 50 quilos aqui, né? Claro. E aí, ainda mais, a aeromoça, sem saber que aquilo era um bolo, virou o meu bolo no meu voo. Quando chegou lá, o meu bolo estava meio amassado, a lateral, e eu desesperada. E agora, o que é que eu faço? Faltava, tipo, 2 dias para gravação do programa. Que na gravação ia ser decidido quem entrava. Meu Jesus. Simplesmente tive que ir a busca. Eu simplesmente montei minha cozinha em São Paulo. Por quê? Tive que alugar um flat, não fui mais pro hotel porque eu tinha que ter forno. O forno, eu tive que assar 8 receitas de bolo para os bolos prestarem, porque o forno era horrível. Comprei assadeira, comprei batedeira, porque eu não tinha ninguém em São Paulo e não tinha como fazer aquilo. Então, eu tive que me virar. Mas, olha, eu não preciso. Comprei as assadeiras, comprei tudo, fiz o bolo num frio danado. Então, muita umidade, o bolo todo de pasta americana. Marcelo, foi uma loucura. E aí, fiz esse bolo grande e a temática era um bolo ser parecido comigo, né? Assim, era a proposta deles. Então, na primeira versão, eu trouxe maquiagem. Na segunda versão, eu trouxe salto alto. Então, eu fiz como se fossem 2 caixas de sapato e o sapato de salto alto de açúcar em cima. Então, assim, tive que fazer tudo isso em São Paulo, sem nenhuma estrutura, em um flat, colocando com forno ruim. E foi maravilhoso. Eu colocava o bolo no quarto para ligar o ar-condicionado e ele não pegar a umidade. Nossa Senhora, mas quantas vezes eu já não... Quando eu comecei no mundo da fermentação natural tem um controle de temperatura. Quantas vezes eu fiz pão no quarto da minha filha por causa do ar-condicionado? Já faz parte, só quem vive isso que sabe. Outra, Marcelo. Mas eu queria saber, né, esse flat você alugou naquele sitezinho que você aluga lá, você deve ter dado 1 estrela, né? Porque o forno ruim, todo mundo deu 5 estrelinhas, você deu 1. Eu consigo imaginar a crítica da Nai. O pior forno de São Paulo, não venha, não se hospede aqui de jeito nenhum. Eu fiquei hospedada em frente ao Sírio-Libanês, porque assim, como eu estava num flat em frente ao Sírio,
como eu tava... Porque, assim, o SBT, eu não sei como é que tá agora, mas na minha época, cada um por si, entendeu? Na época do programa. Cada um ficava no seu lugar. Se você tem parentes, se você tem uma pessoa, se você tem outra, fica. E eu fui, não tinha ninguém em São Paulo, fui e aluguei esse flat. Eu ia ficar no hotel, que a gente considerava mais seguro, porque eu não sabia quanto tempo ia ficar e ficar sozinha. O SBT mandava um motorista pra gente. Então, assim, o reality, ele se responsabiliza pela sua locomoção, pela sua alimentação, tudo isso. Mas a questão da hospedagem, várias pessoas eram de São Paulo, a maioria era de São Paulo e outras tinham familiares, né? E aí eu aluguei esse flat, porque quem ia ficar no hotel, eu digo, não, gente, vou ter que ficar num flat, porque eu preciso do forno. E aí fui, aluguei esse flat, que o forno era maravilhoso, super... Eu tenho Esse você algumas deu 5 fotos estrelinhas. que ele queimava de um lado, né? Ficava bem pretão de um lado o bolo, e do outro não assava. E aí o que aconteceu? Deu tudo certo, gente. A gente tem que passar por essas coisas mesmo, né, Marcela? A gente tem que passar por perrengue para se fortalecer. É E aí isso eu aí. passei na prova mesmo tendo que alugar um flat, comprar as assadeiras, fazer um bolo artístico em 2 dias, modelagem. Tava chovendo em São Paulo, pasta americana péssima na chuva. Gente, foram tudo para ser contra, mas foi tudo a favor. E aí Quando tem que ser. quando tem que ser, vai, né? E aí eu fui para última seleção, que já era filmado, já ia aparecer na televisão, né? E era o Olivier Anquier, foi o primeiro, inclusive o Olivier, né, de panificação. E era o Olivier, que era o primeiro ano dele no Bake Off. Ele também estava entrando naquele momento, que ele foi um anjo da minha vida. Então tinha o Olivier, a Beca e a Nádia, também primeiro ano da Nádia. E aí eles adoraram, provaram o bolo, adoraram a massa, adoraram a temática, né? Viram o quanto o bolo me representava, porque a intenção deles era que o bolo de entrada do programa tentasse lhe representar, né? Então aí várias pessoas trouxeram assim os temas meio mirabolantes e não entraram, né? Que não cabe aqui. É. Passou uma... Não quero nem detalhes do que seja, já imaginei as coisas sórdidas aqui. Gente, tem cada coisa que você fica assim, como essa pessoa queria entrar? Ela já queria entrar chocando, né? Assim, todo mundo... Esse Não tá bom dá. para trabalhar comigo. Eu tenho certeza que não Pessoal, representava aquela pessoa, aquele bolo. Mas ela queria chocar, ela chocou mesmo, porque eu nunca esqueci. Então, passei na seleção e fiquei morando em São Paulo por 2 meses, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu levei 2 malas. Eu digo que eu levei pouca mala, viu, Marcela? Não sei como é que você viaja de mala, mas as minhas malas, geralmente, tem que ter umas 2 malas de 23 quilos para mim, para viajar, passar um mês. Então, eu levei 2 de 23, 2 de mão e ainda estava levando pouca coisa. Você acredita que cada dia que eu passava das provas, eu ligava e dizia, mãe, passei, manda mais roupa. A mamãe de avião a roupa, porque os correios na época estavam demorando muito. E a cada prova que eu passava, eu comunicava, olha, porque não estava passando na televisão, o programa é gravado, né? Então o programa é todo gravado, o Bake Off. Ele nem a final é ao vivo, não. Tudo tem que ser gravado. E aí todo dia, um dia eu chorava, ai meu Deus, tô arrasada. Um dia eu tava feliz, ai, ganhei o avental azul, mas gente, olha, é realmente pesado e a gente aguenta cada palavra. Não é só brincadeira, não é só glamour, não. Eu praticamente eu acordava 4h30 da manhã, Marcelo. 4h30 todo dia. Então eu acordava 4h30 da manhã, o motorista pegava a gente um por um nas casas, né? Tinha vários motoristas. E eu ia pro SBT e comia com o olho fechado, porque eu merendava, tomava café com o olho fechado, a pessoa me maquiando, porque era muito corrido. Passava de salto, Marcelo. Diziam que eu tinha que ficar no salto. Eu digo, você cozinhar de salto, todo mundo correndo de tênis, todo mundo com roupa de frio. E a Nayane não podia. Era uma das regras para mim, eu não podia usar roupa de frio, porque eu tinha que me vestir feito eu, né? Mas eu me vesti feito eu aqui, né? No meu calorzinho. E
lá eu tinha que me vestir De salto. pra Nayane e de salto. Então, eles exigiam realmente, eles queriam isso. E eu acho que o programa tem toda a razão em querer o melhor, para trazer o melhor para as pessoas. Então, Imagem, né? Precisa de imagem. por mais que fosse sofrido para mim, eu digo, não, vai valer a pena, porque se é para inspirar as pessoas, se é para alegrar as pessoas que estão assistindo, então vale a pena. Era até uma crítica que a gente recebia muito, Marcela, era a questão da touca, que ninguém usa touca no programa. Você Uhum. já reparou isso? Já reparei. Mas, gente, se um reality show, se a pessoa botar a touca, todo mundo desliga a televisão, gente. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Aqui no Rio, tem um restaurante de uma chefe muito famosa. Tem em São Paulo também, tem para tudo que é canto. E pra você sentar lá, eu acho que você gasta uns R$ 300. Assim, é bem caro. E a cozinha fica toda aberta. Eu não estou fazendo crítica nenhuma aqui, estou só te contando Sim. como é. A cozinha fica toda aberta, tem um blindex separando você da cozinha. E ficam os chefes ficam lá o tempo todo. E a gente que trabalha com isso sabe que você não pode ficar em área de produção com barba, com cabelo. Você não pode. Adereço, nada disso você pode em área de produção de alimento. A Anvisa não deixa. E lá, cara, uma barba maior do que minha cabeça, assim. E eu falei, ué, alguma coisa tá errada aí, mas eu acho que ali faz parte do show, da história, ali, não sei como é que é. Mas, Nai, me conta uma coisa. Você hoje é mega conhecida. Eu nunca posso deixar minha filha ver aquele vídeo seu do tsunami da. É a Sofia, não é? Aquela. Ela tem que ver. Não faça isso, que você vai me arrumar um problema, porque você não tem ideia de como a Luana é insistente com as coisas. Então, ela nunca pode ver, porque ela é doida com bailarina, é doida com boneca. E aí você explodiu, o povo fica louco com os tsunami. Como é que foi essa história? Da onde parou o Bake Off e começou a história do tsunami? Você já fazia o tsunami? Como é que é isso? Explica Não. o tsunami, se é que alguém não sabe o que é o tsunami, né? Eu vou explicar, porque tem gente que diz, nossa, o que é isso, né? Que bolo é esse? Quando terminou o Bake Off, eu fiquei assim, eu já trabalhava com confeitaria, já tinha o meu ateliê, e eu fiquei, nossa, agora qual o próximo passo? A gente sempre fica pensando no próximo. Então, gente, vamos curtir o processo. Curtam a fase que vocês estão passando agora, né? Hoje eu sinto muita saudade do Bake Off, mas se eu soubesse que passava tão rápido, né? Então é exatamente isso. Então eu passei por todas as provas, fui até a final, ganhei elogios de uma pessoa que é muito, muito massa na área, que é o Ale da Cacau Show, né? Que realmente falou, na verdade, o Ale me elogiou, não foi nem na parte da confeitaria, Marcelo, foi na parte da venda, do empreendedorismo, né? Então ele disse assim, Nai, você vende até casa pegando fogo, porque você falou desse biscoito. Eu pensei que eu estava na Disney, no passeio com meu filho, comendo biscoitinho do Mickey, e eu nunca fui para Disney. E eu consegui levar ele para Disney com minha história, sem falar de Disney. Foi realmente uma experiência muito massa. Tive muitos contatos bem legais, né? Desse momento. Mas, assim, eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu não fiquei... Depois do Bake Off, o Bake Off acabou. Simplesmente, eu viajei no mesmo dia. Afinal, ficou até meia-noite. Meu voo era 6 da manhã. Por quê? Porque eu queria trabalhar. Então, eu passei 2 meses lá, trabalhando e muito, porque era muito pesado de gravação. Mas eu tenho noção da minha realidade, então eu não, gente, eu não vou ficar só aqui ganhando recebidos, postando e brincando aqui. Adoraria ter ficado mais um mês lá, mas eu corri para Fortaleza e bora. Não pensei em sair da minha cidade. Eu pensei assim, eu sou daqui, eu vou valorizar aqui, eu vou fazer aqui. Foi aqui que eu nasci, é aqui que são minhas raízes. Eu posso ir para o mundo inteiro, mas aqui é meu lugar. Então, eu vim para Fortaleza no outro dia e comecei o meu trabalho de novo. Eu pensava que eu ia tirar uma semana de folga, eu tirei um expediente, dormi amanhã, da tarde eu comecei a trabalhar. Então, eu acho que segredos, né? Não foi ter participado de um programa, né? Claro que o programa trouxe meu nome
para ser nacional. Mas o segredo é trabalhar, gente. Qualquer pessoa que trabalhe muito, que tenha amor pelo que faz, a gente consegue transformar a nossa vida. Quando o Marcelo fala para vocês de um curso, de um pão sem glúten, não é à toa, é uma oportunidade para vocês. Não é um pão, é uma oportunidade, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Não é um bolo, é uma oportunidade. E aí o que foi que houve? Eu voltei a dar cursos, dei 1 ano de curso, e lotando, e aula de turma infantil, Marcelo. Sofia tinha que vir para essa turma, viu? Curso para crianças a partir de 3 anos. Curso infantil. Comecei a dar várias aulas. Chegou uma hora que a pandemia chegou. Gente, eu me lembro o dia que fechou tudo. Foi o dia que minha afilhada nasceu. E foi o dia que eu dei o último curso. Foi um sábado, todo mundo disse assim, olha, meio que tá tendo isso, tá tendo aquilo, e fechou. Isso para muitos, seria o fim, né? Em questão financeira, em questão de meu negócio. Para mim também foi muito tenso, né? Para todo mundo, né? Todo mundo ficou com essa carga, fora as emoções da gente, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu mesma fiquei muito fragilizada na época e eu disse assim, quando a gente viu a gravidade do que estava acontecendo, eu falei, eu não posso largar minhas alunas. Elas estão precisando de mim nesse momento. Então, como é que eu vou continuar junto delas se não tem mais aula presencial, se a gente não está mais junto? Como é que eu vou fazer isso? E aí entrou muito a questão do online, que sempre existiu na minha vida, porque eu sempre fui do Orkut, aquela que fazia book profissional dos bolos, sempre fiz isso, mas que agora era de verdade. Então, eu comecei a fazer live de segunda a sexta, de receita, para ajudar as pessoas a passarem por essa fase difícil. Então, teve muita gente que perdeu o emprego, que começou a fazer os doces, que começou a fazer bolo. Teve gente que estava entrando em depressão porque estava isolada em casa, não estava vendo muita esperança, tinha parente que não estava legal de saúde, e aí começou a assistir as lives como se fosse realmente um programa de televisão para desopilar. Então, era legal porque a live era eu, minha irmã, meu pai, minha mãe e minha afilhada bebê. Então, era uma família, né? Então, a gente sempre trabalha em família. Minha irmã filmava em um celular, meu pai em outro, minha mãe e a bebê assistiam e a gente ficou isolado praticamente durante 2 anos. Foi o tempo que a gente ficou preso em casa, né? E aí, eu não posso largar o pessoal. Tinha dias que eu tava para baixo, mas sabe, a gente tem essa missão, né? A gente não pode ficar para baixo, a gente se ergue de novo, colocava maquiagem e bora, todo dia tem que ter live. E ia. E aí depois a gente recebe aqueles depoimentos que fazem todo sentido, né? Que confortam o nosso coração, de saber que, ai, mudou meu dia, melhorou meu dia. E em um desses dias, em uma dessas lives, eu tenho até foto dele aqui no meu Instagram, tem foto. Eu resolvi fazer um bolo que começou a ficar na moda na hora, que foi um bolo de tsunami. Uhum. E aí eu digo, rapaz, esse bolo tem potencial de ser legal, mas ele era muito criticado. Muitas pessoas falavam mal do tsunami. Que meleca, você puxa e ele se destrói e cai para todo lado. Eu olhava ele com outros olhos. A gente que tem esse olhar de criatividade, eu olhava ele e dizia, nossa, esse tipo de bolo gera movimento. Movimento é uma interação. Então, as pessoas podem interagir com o bolo. As pessoas vão tirar o acetato e vão se sentir participando. E aí, o que foi que eu fiz? O primeiro tsunami que eu fiz foi em live. Nossa! Foi em live. E aí, era um tsunami comum, era um tsunami normal. Era um bolo de chocolate, só que ficou bonito. Por quê? Porque a parte de cima eu coloquei uma parte de biscoito quebradinho, uma parte de M&M's, uma parte de tubetes, enfim. Então, coloquei diversos, né? E a calda de chocolate. E nessa live eu ensinei uma calda de chocolate para tsunami. Foi isso que eu ensinei na live. E aí depois eu até postei, esse foi o primeiro. E caiu todo mundo certinho, bonitinho. Então, eu disse, esse rapaz tem mais para me dar. Bora lá. E aí eu comecei a criar vários. O segundo que eu criei, acho que você pode se identificar. A gente sabe que na internet tem as pessoas que criticam, tem as pessoas que botam a gente pra cima e tem as que criticam, né? E não tem... É assim. E aí eu criei eu fiz um bolo de tsunami de M&M's. E esse bolo realmente ficou feio, tá? Mas a gente come assim mesmo. Porque
ele, na verdade, o M&M solta muito a cor dele, tá? Então, assim, o que aconteceu? Os próprios bombons, eles desbotavam meio que na calda. Só que me paralisou. E eu também não apaguei aquele bolo, não. Porque eu sabia que ele ia fazer parte da minha história. Eu digo, deixa ele ali, que ele ainda vai ver o sucesso dos outros, né? Dos meus outros. E aí, fiz esse. Fui criticada. Não tem problema. Vamos lá, vai pro próximo. Fiz um de cerveja. Comecei a ser mais ou menos elogiada. Aí foi... Porque as pessoas tinham muito preconceito com esse tipo de bolo. Era um bolo que, é um nome de desastre. Mas se você pensar assim... tsunami é realmente uma coisa gigante, né? Mas se você pensar em uma coisa gigante de coisas boas, você pode trazer um tsunami bom, né? Tsunami de coisas boas, é isso que eu imagino nos meus tsunamis. Um tsunami de alegria, de criatividade. Não é um tsunami de desastre, claro que não. E aí eu fui começando a aprimorar. E um belo dia surgiu a Princesa Sofia na minha vida. Que eu já disse que quando eu tiver uma filha tem que ser Sofia, né? Inclusive, tua filha é Sofia, né? É isso aí. Meu Deus, agora que eu me toquei. Eu já disse em casa. Tem que ser Sofia, minha filha, por conta da minha princesa, né? Que viralizou. E aí, o que aconteceu? Eu publiquei esse bolo. Sem grandes intenções, simplesmente. Foi um bolo que eu me apaixonei, porque o que é esse bolo, gente? O bolo de tsunami é um bolo que tem um acetato, que a gente puxa o acetato e cai a calda em cima. E aí, esse bolo foi o primeiro a ser um tsunami temático, porque geralmente era um tsunami de chocolate, um tsunami de morango, um tsunami que era um desastre das pessoas. E eu criei o tsunami temático. E isso foi o que foi um boom no mundo. Não foi no Brasil, foi no mundo. Por quê? Porque eu viralizei no mundo inteiro, viralizei na Índia. Então, quando você viraliza na Índia, você tem noção do tamanho. Que era todo mundo de pontinho vermelho aqui, ó, no meu Instagram. Até hoje tem um monte de indiana no meu Instagram, um monte de gente. Então, foi encantador. Você vê que eu não falo inglês. A confeitaria falou por mim. Então, eu falei com todas as línguas. A confeitaria falou em japonês, a confeitaria falou em russo, gente. Eu fui para a Rússia, um monte de gente comprou minha apostila na Rússia. Então, o que aconteceu? A Princesa Sofia, no meu Instagram, chegou a 11 milhões de visualizações. 11 milhões. No Insta, porque no Insta é mais difícil do que nos outros lugares, né? Assim, em alguns outros lugares. O Insta, para viralizar algumas coisas, ele é mais difícil. E aí, ele viralizou, chegou a 11 milhões. Quando chegou a 1 milhão, eu falei assim, eu comemorei, abrimos champanhe, meu Deus, 1 milhão. Gente, mas Deus é tão maravilhoso. Quando eu olho, 2 milhões. Ai, meu Deus, o que é isso? 3 milhões. Aí começou. Aí a ABC News me procurou. Aí eu dei entrevista para Good Morning America. Aí eu recebi convite para fazer bolo nos Estados Unidos. Recebi convite para abrir franquia em Dubai. E começou, e era um turbilhão de coisas acontecendo, porque a gente pensa assim, nossa, ela teve sorte, nossa, foi rápido, né? Não foi rápido, são 11 anos fazendo isso, né? Não, e se você tivesse jogado a toalha, como a maioria das pessoas fez, e a gente não está aqui para julgar ninguém, não teria acontecido tudo isso. Então, nesse dia, eu disse, meu Deus, valeu a pena, sabe? Valeu a pena ter persistido, valeu a pena ter acreditado que daria certo. E assim foi. Então, a Princesa Sofia foi a primeira a viralizar. E ela abriu minhas portas para o mundo e eu comecei realmente, eu apareci na TV, teve uma TV do Japão que passou meus tsunamis, só para ter uma noção. Não, o Japão passando tsunami da Nayane. E eu não tenho a menor ideia do que eles falaram, tá? Eu só sei que ele me mandou um vídeo, eu disse, tá lindo, eu não sei nem o que foi que ele dei entrevista. Provavelmente era o dono da casa lá do flat que você alugou em São Paulo, tava falando, olha aqui, eu aluguei aqui, e olha o que a menina fez no meu fogão lá, e ainda disse que o fogão era ruim. Verdade, agora que eu contei, né, que o fogão era ruim, coitado. Mas acho que ninguém viu nada, não. Mas eu acho incrível isso, né? Porque isso é muito rico, né? Às vezes as pessoas veem as coisas muito... Infelizmente, a nossa sociedade foi criada assim. A gente é direcionado para o lucro. Sim. E aí você
deixou muito claro, cara, o mundo virou de cabeça para baixo no início da pandemia. Muitas das pessoas precisavam de um apoio emocional, isso foi importantíssimo no começo da pandemia, não só no começo, durante toda a pandemia, até hoje continua sendo. Até hoje a gente tem pessoas que sofrem perdas, e anyway, não vamos falar disso. Não. Mas você se posicionou de uma forma diferente. Naquele momento você poderia também ter, ó, tá sendo ruim para, não tem dúvida, foi ruim para todo mundo, foi ruim para você. Então você poderia naquele momento falar, olha, vou me retirar aqui, vou ficar aqui. Não, mas você continuou. Mas a gente tem essa função, né, Marcelo? Tem essa função social aqui, a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade com os nossos seguidores. Oi, Sofia! Eu tenho um bolo para te mostrar depois, viu? Não. Eu quero te mostrar um bolo que quando levanta, assim, a cauda dela aparece toda linda, assim. A saia fica aparecendo. De jeito nenhum, né? Não pode. Tira a mão da boca. Quando você vier para Fortaleza, a Tia Nayane faz, tá? Pra você. Fala para ela que você fez. Você fez sonho hoje? Você fez bolinho de chuva, não foi? E... Marcelo, já vou separar um avental para ela. Um avental e um toque blanche. Quando ela vier aqui, vou dar de presente um avental pink. Ó, vou cobrar, hein? E Claro. ela adora rosa. Claro, eu amo. Não preciso falar, né? Se minhas alunas estiverem aqui, elas já sabem. Então é isso, eu acho que a gente tem essa função social, né? Na hora eu digo, eu tenho uma missão, né? Assim, eu não posso simplesmente abandonar todo mundo e deixar. Eu tava mal também, eu tava com parentes ruins também, eu tava com incerteza no meu negócio, mas é assim, aquela coisa, a gente não pode largar, a gente tem que ficar junto, né? E aí eu disse, não, a gente vai vencer essa juntos e fui lá. Então, quando o ateliê retornou, inclusive, eu conheci muitas alunas que viraram alunas na pandemia, começaram a comprar apostila e depois elas foram para o presencial, elas disseram, Nay, você mudou minha vida, meu marido ficou desempregado, eu assisti uma live sua, comecei a fazer os cupcakes e hoje eu vivo disso e hoje eu estou fazendo o primeiro curso presencial. Então, gente, que massa que a qualquer momento da vida, a nossa vida pode ser transformada. E que uma coisa que foi ruim, com certeza foi muito ruim, mas que transformar em coisas boas. A gente conseguiu transformar isso, pelo menos um pouquinho, amenizar um pouquinho a dor das pessoas e trazer esperança para essas pessoas, né? Então, assim, a confeitaria para mim é maravilhosa e eu viralizei em uma época que eu nunca imaginei. Inclusive, até por isso, por estar na pandemia, eu não consegui ir pessoalmente no Mais Você, né? Que eu não consegui ir pessoalmente porque era época de pandemia muito forte, a Ana Maria não estava recebendo, né? Tá escutando, Marcelo? Tô escutando. Pronto. E aí, então, o que aconteceu foi que foi um boom. E continuou sendo boom, porque eu pensei assim, não, vai ser só esse. Só que assim, eu não paro. Então, a minha produção era 2 bolos de tsunami por semana. Gente, era exaustivo. E até hoje eu mantenho isso, só que eu tô mantendo 1 por semana e tô querendo voltar para 2. Porque eu gosto de trabalhar mesmo. E aí viralizou vários. E começou a viralizar em outros Instagrams e começou a viralizar em outras. Então, até hoje o Tsunami tá aí bombando. Tem o Brigadeiro, que eu acho que fez 8 milhões, que é um brigadeiro gigante, que é bem atual o brigadeiro. Tem o Tortuguita também, que viralizou bastante agora, esse penúltimo que eu fiz. Então, assim, uma coisa que era desprezada pelas pessoas, um tema que as pessoas não gostavam, eu apostei nele. Então, isso significa que quando a gente acredita em algo, quando a gente se dedica, a gente consegue tirar o melhor daquilo ali, né? Então, não, pessoal, ó, vocês que estão aqui, mão na massa ali. Tá... Você tem 2 opções. Você pode reclamar, se queixar. E eu acho que para quem quer, sempre vai ter uma bengala, sempre vai ter alguma coisa que você vai poder falar, eu não faço por isso. Quando você quer arrumar uma desculpa, você arruma, né? A gente sabe, a gente é bom nisso. Mas quando você resolve fazer, e a Nay está como prova disso aí, quando você arregaça a manga, fala que vai fazer, não tem como segurar. E aí, Nay, você formou uma galera, você seguiu
dando um monte de curso de confeitaria. E aí, hoje você tem alunas que vivem disso, que enxergaram nisso, que assim como você na tua história, você enxergou pelo menos umas 5 oportunidades diferentes aí. E aí você se posicionou diferente durante a pandemia, começou a ensinar confeitaria e começou a passar isso para outras pessoas. Eu acho que aí tem uma oportunidade, né? As pessoas também, pessoa que colou contigo lá no Bake Off, depois usou a tua presença, a tua didática durante a pandemia, se profissionalizou, aprendeu alguma coisa, tem uma oportunidade, tem um presente de papai, do papai do céu aí no colo, né? Foi isso mesmo. A partir dali, quando a gente viu que as coisas estavam mais razoáveis para voltar para o presencial, porque assim, eu acho não, tenho certeza, o nosso maior tesouro é a nossa família, né? Uhum. Então, eu queria muito preservar o máximo os meus pais. Então, eu realmente fiquei trancada durante muito tempo, trabalhando no online, trabalhando muito, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, você parou de trabalhar. Não, eu trabalhava mais do que o dobro do que eu trabalhava normal. E eu tive que me reinventar, a gente se reinventa todo dia. Mas eu queria ao máximo deixar os meus pais, né? Meus pais vieram morar comigo na pandemia, porque eu queria que eles ficassem guardados, assim, num potinho. E queria preservar eles o máximo. E eles são a nossa maior fortuna, é a nossa família. Então, era essa a minha intenção, preservar essa minha fortuna, né? Essa minha família. E aí, quando a gente viu que estava uma coisa razoável, já estava legal para voltar, já dava para voltar com um pouco mais, né, de cautela, mas dava para voltar, né? Aí a gente voltou para o presencial e voltamos a receber as alunas, um número limitado. Antes a gente colocava uma quantidade bem maior de pessoas na sala de aula, a gente começou a receber em número limitado. As lives não poderiam mais acabar, porque as pessoas gostaram muito, e eu vi o quanto a live foi benéfica, né, para todo mundo. E aí, só não consegui mais dar todos os dias a live. Então, a live passou para 2 vezes na semana, dia de terça e quinta. Então, toda terça e quinta tem live. E aí, continuo mantendo. E as alunas, toda semana, têm aula. São cursos que eu gosto de começar do zero, Marcelo. Eu sei que você é assim, que começa do zero, que pega aquela pessoa que não sabia fazer bolo de pacote. Aquela pessoa que só lava bolo de pacotinho, que todo mundo dizia assim, você não vai dar em nada, dá. Não tem mão para confeitaria, não tem mão para fazer bolo. Todo mundo diz assim, você não leva jeito. Não tem negócio de levar jeito, não. Né? Então, assim, eu desenvolvi minha metodologia toda baseada para conseguir atender o público iniciante. Eu nunca pensei em barrar ninguém na minha aula. Que às vezes tem gente que diz assim, isso aqui é só para avançado. Eu entendo que tem categorias, eu entendo que realmente tem coisas que um iniciante não consegue chegar, de repente, em um nível de um curso avançado caindo de paraquedas. Mas eu, na minha metodologia, fiz questão eu quero o iniciante, todos os cursos que eu der, o iniciante pode fazer. Porque qual é a minha intenção? Transformar a vida dessas pessoas que vêm fazer o curso. Então, às vezes, ela nunca fez bolo. Ela nunca fez pão, ela nunca entrou na cozinha, ela sempre ouviu da familiar que não levava jeito, ela sempre fez um mingau, que era uma montanha. Abafa, cara. Então, por que eu ia barrar aquela pessoa de fazer um curso meu porque eu tinha que ser já profissional? Não, nada contra. Eu sei que realmente tem, mas eu gosto muito de incluir, eu não gosto de excluir. Então, para mim, cozinha é muito inclusão. É muito, chega aqui, aprende aqui esse bolo, aprende essa cobertura. Você pode, por exemplo, eu tô com uma afilhada, morando aqui em Fortaleza agora, ela morava em Jericoacoara. E aí ela tem 11 anos. E eu disse, Vitória, na sua idade, a madrinha já trabalhava. Por quê? Porque eu fazia meus doces, eu vendia fatias de bolo desde criança. Então eu sempre fui muito empreendedora. Eu tinha banquinha de bombom, comia metade dos bombons da banquinha. Então, criança já fazia isso. Vendia os bolos da minha casinha de boneca, vendia as fatias, fazia tudo. Eu digo que eu criei o cupcake, porque eu comprava o bolinho, nessa época, era tão pequena que eu não podia usar forno. Comprava o bolinho na padaria, aquele bolinho pequenininho,
pegava o biscoito, tirava o recheio do biscoito, abria com um rolo, cortava, botava em cima, cobrindo os cupcakes e pilava o biscoito e colocava em cima. E era um cupcake diferenciado, aí eu vendia. Então, eu Muito disse, bom. Vitória, Vitória, você tem que começar a ganhar o seu dinheiro e administrar aí para comprar seus brinquedos, suas coisas. E aí ensinei a ela a fazer biscoitinho. Ela tá aqui em Fortaleza e ela tá fazendo biscoitinho para vender e tá vendendo bastante. Então, assim, é muito legal a gente trazer oportunidade, né? Então, hoje ela tá, ai, madrinha, eu tenho meu dinheiro. Uma criança com 11 anos conseguindo coisas que ela Isso é não bom demais. tem acesso, né, agora. Mas Fora que é me diz uma brincando. coisa, Nath. Eu fiz um curso contigo. Eu não sabia fazer nada de bolo e aí eu me dei conta, opa, eu sei fazer. Eu aprendi, achei que eu não tinha mão, esse trem aqui deu certo e talvez tenha uma oportunidade de eu vender. Mas aí a gente sempre fica naquela de, mas eu tenho medo, eu não sei, eu não tenho experiência, eu não sou vendedor, eu não sei o que. A gente sempre tem um monte de si, né? E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: uma aluna tua chegou numa situação dessa, se identificou, gostou, e de repente botou na cabeça, olha, isso aqui é uma oportunidade para mim. O que você fala para ela? Sim, pode ser uma pessoa que está trabalhando ou uma pessoa que não está mais trabalhando, mas que tem um sonho de fazer alguma coisa e está com aquele pezinho atrás. Você fala o que para ela? Todas as minhas aulas eu começo falando. Interessante. Eu não começo simplesmente dizendo bolo amanteigado, receita, tanto de açúcar, tanto de. Não. Porque a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas que estão em fases diferentes, pessoas que estão ali recomeçando. Tem aluna que diz assim: no meu começo, quando eu tinha pouca aluna, eu conseguia, inclusive, que elas se apresentassem. Eu gostava para eu sentir com quem eu estava falando e sentir a dor delas para conseguir ajudá-las de uma forma mais efetiva, né? E aí eu comecei a ver, né, que muitos tinham vergonha de vender, muitos tinham vergonha. Às vezes as pessoas pensam assim, ai meu Deus, eu sou, por exemplo, advogada. Se eu começar a vender bolo, se eu começar a vender pão, o pessoal vai dizer assim, Valha, faliu, aí foi fazer isso, foi para a cozinha. Às vezes tinha gente que chegava lá com vergonha, ai, eu não vou divulgar porque as pessoas vão pensar o quê? Que eu não dei certo na minha profissão, por isso eu fui para a cozinha. Então foi-se o tempo, gente, dessa mentalidade que cozinha foi para quem não deu certo. Pelo contrário, cozinha é para quem dá certo, é para quem é feliz, é para quem quer ganhar o seu dinheiro. Então, cozinha é uma oportunidade aberta para todos. Você faz um curso, por exemplo, de confeitaria ou faz um curso de pão com Marcelo, você não precisa passar anos em uma faculdade, não é tirando o valor da faculdade, mas você não precisa passar anos na faculdade para você conseguir um resultado que você precisa para sustentar os filhos, para ganhar dinheiro para a família mesmo, né? Então, assim, eu vi muitas realidades no meu ateliê e eu sempre digo para as meninas, não tenham vergonha. Não tenham vergonha de vender. Vocês têm que ter orgulho. A gente só pode ter vergonha se eu tivesse vendendo um produto ruim, aí sim eu teria vergonha. Então, Tem que ter orgulho. você tá fazendo o quê? Eu tô fazendo um bolo que eu tenho medo que desabe. Então, tá errado. Então, se você tá fazendo um bolo que tá meia boca, o que é que você faz? Não vende agora. Estuda mais um pouquinho. Daqui a pouco você começa para vender. E aí tem orgulho de você, orgulho da sua história, orgulho das suas batalhas, orgulho de onde você saiu. Saiba que cada luta, cada passo que você dá, você está aprendendo com isso. Então, quando a gente passa a se orgulhar do que a gente vende, a gente para de vender bolos e a gente passa a ver que a gente está vendendo momentos. Na verdade, a gente está proporcionando momentos. Por quê? Porque as pessoas ao redor de uma mesa, gente, comendo pão, bolo. É uma comemoração, é um evento, né? Então, É muito representativo, né? a gente proporciona isso. Quando a festa não tem nada, ela tem um bolinho, não é verdade? É verdade. Tem nada, ela tem um bolinho. Então, assim, eu acho que quando a gente passa a ver o nosso valor, eu sempre digo para as meninas, se valorizem, porque às vezes vocês têm muita vergonha de vocês. Não dá para a gente vender algo que a gente tem vergonha.
Não dá pra gente vender um produto que a gente tem vergonha e não dá pra gente vender uma ideia que a gente tem vergonha dela. Você tem que ter orgulho dela. E a partir do momento que você vê que aquilo ali é mais do que um bolo, aquilo ali vai alegrar a vida das pessoas, vai transformar o dia de alguém, que a partir do momento que a pessoa tá ali comendo aquele bolo, dá uma sensação tão boa que ela lembra da infância, que ela lembra da avó, que traz uma sensação de abraço. Então, quanto esse afeto tá ligado na gastronomia. E quando a gente passa a ver a nossa importância, a gente tem a importância de qualquer outra profissão, gente. Então, assim, não se sintam menores e não sinta que seu produto... Ah, eu tô começando agora. E tem um lugar especial para você que tá começando. Ai, mas tem muita gente no mercado. Gente, sempre vai ter mais pessoas para consumir do que pessoas para vender. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu compro bolo de outras pessoas. Eu tenho certeza que o Marcelo também compra pão. Todo mundo consome de todo mundo, gente. Então, o mercado tá aí aberto para todos. E você não pode se sentir pequena, porque o nosso venda, né, de conseguir vender os nossos produtos é esse. Se sentir pequeno, se sentir, ai, eu não sou tão bom. Então, coloca a autoestima aí na sua cabeça, ó. Entra na cozinha para fazer, ó. Vou fazer o curso aqui do Marcelo, vou aprender a fazer pão, vou fazer o curso da Nai, vou aprender a fazer bolo, vou ter orgulho do meu produto. E aí, você coloca a cara aqui na internet, que é a melhor oportunidade, porque você vai conseguir abrir sua loja de bolos aqui sem pagar aluguel, né? Então, é uma oportunidade que há 11 anos atrás a gente não tinha essa porta tão aberta, né, Marcelo? Com certeza. Uma coisa que eu faço, né, e faço isso com frequência, gosto muito de fazer isso, eu promovo os meus alunos. Eu pego a galera que está vendendo, que eu tenho uma minha comunidade lá, eu vejo que o pessoal está vendendo, eu falo, ó, vem fazer uma live comigo. Vem fazer uma live comigo. Divulga teu negócio, aproveita o meu Instagram para começar o teu. Porque quando a gente for embora, o que vai ficar? O que a gente quer deixar de rastro, de herança aqui para esse mundo? A gente tem que ajudar as outras pessoas. O mundo não faz sentido se for só a sua existência. A Nai deixou bem claro, ela tem uma missão, ela está transformando a vida das pessoas através da confeitaria. Eu acredito muito que a gastronomia tem esse poder. A gente consegue, sim, movimentar o mundo todo, famílias, reunir famílias, trazer o amor, trazer coisas bacanas para de volta para a vida das famílias, para a mesa das famílias, quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente resolve realmente fazer as coisas. E uma outra coisa que a Ana falou, cara, você é do tamanho dos seus sonhos, não tem isso. Se você resolver fazer um negócio bem feito, seja o que for, seja do pão, do bolo, ou seja, eu vou fazer a faculdade de estilo que a Nai fez, quando você resolve fazer uma coisa que você ama, vai dar certo. Parece que o universo conspira e o trem dá certo. Eu vou te fazer uma pergunta. Assim, né? Em algum momento, você já passou por alguma coisa que você gosta muito, você vê, cara, isso aqui tá com uma cara muito boa, e você vai lá, não vou comprar hoje não, eu vou deixar para fazer o meu. Quando você vê aquele trem, você quer comprar, não é? Então, quem está fazendo, se você está fazendo, se você tem orgulho, você está falando, pô, eu estou fazendo, está ficando bom, cara, a chance de que tem alguém querendo comprar esse negócio é muito grande. Com certeza. Coloca. Tem aluna que diz assim, mas eu tenho muita vergonha de aparecer. Então, assim, eu acho assim, o marketing digital hoje diz muito que a pessoa tem que aparecer, né, Marcelo? Tem que colocar a cara, tem que humanizar. Mas eu sempre digo para minhas alunas, tá bom, tudo bem, você não pode usar isso como uma bengala e como uma desculpa. Tem vergonha de aparecer? Ok, mas seus doces vão aparecer. Você não precisa aparecer, você fala, mas minha voz não fica legal. Bate umas fotos bem bonitas. Não precisa. Mas eu não tenho um estúdio. Gente, quando a gente tá começando, é uma lenga-lenga de não ter isso, não ter aquilo, não sei isso. Eu comecei com uma batedeira horrível, a minha batedeira era péssima. Depois, quando eu comprei uma planetária, eu parcelei em 12 vezes no cartão emprestado. Então, a gente não precisa começar com tudo, não, sabe? Às vezes as pessoas veem a história que a gente construiu e pensam que foi fácil, pensam que começou. Não, mas ela deve ter tido alguma coisa, alguma ajuda. Não,
Não tive nada. Comecei do zero, 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 zero. Tive apoio familiar, graças a Deus, mas assim, de dinheiro, nada. Então, o que acontece? Quando a gente está começando, às vezes as meninas dizem assim, eu não tenho um bom celular. Bate foto no celular de um amigo seu que tem um iPhonezão aí, massa. Bate foto no dele, faz sua rede social, posta as fotos que você fez lá nele. Daqui a pouco você tá vendendo seus doces, comprando seu iPhone. Depois você estrutura sua cozinha. Eu sempre digo, se você não começar do jeito que você tá agora, na cozinha que você tá, às vezes tem gente que diz que não começa porque a cozinha é pequena, de apartamento. E aí A minha. Pois é, eu digo assim, se você não começar na cozinha pequena, você nunca vai ter a cozinha grande. Porque a gente tem que começar de onde a gente tá. Parece que Deus, ele coloca as provas na nossa vida. Porque ele coloca os desafios e a gente, cabe a nós, né? O livre-arbítrio de aceitar, né? De encarar ou de não encarar. Você aí vai ser dono das consequências também. Então, exatamente. eu coloquei objeções. Sempre na minha vida, as coisas não vieram fácil, não. Eu, por exemplo, teve um feito que eu nunca imaginei na vida e que é algo que eu nem costumo falar muito, Marcelo. Eu não sei se eu já te... eu fiz o primeiro bolo virtual do mundo, né? O primeiro bolo vendido, que foi um vídeo de um bolo, foi para Peppa Pig e para My Little Pony. Minha filhada assiste Peppa Pig. Eu assisto com ela. Já assisti muito, conheço tudo. Eu nunca imaginei fazer o bolo da Peppa. Então, gente, sonho se torna realidade. Sabe aquela batedeira que eu parcelei em 12 vezes há 11 anos atrás, num cartão emprestado? Sabe aquela batedeira? Foi ela que fez a Nayane que é hoje. E é ela que vai de amanhã. Então, não foi uma KitchenAid que me fez a Nayane. Foi aquela batedeira ruim, aquele forno horrível. Então, para de ficar colocando objeção. Mas eu não tenho um estúdio para bater foto. Não precisa de estúdio. Compra 2 cartolinas, coloca numa mesa e vai para a luz do dia. Pronto, essa é a melhor luz. O feito é melhor que o perfeito, né, Ana? Então, eu sempre digo às meninas, eu brinco na aula que, assim, gente, vocês vão lá para Iguatemi, que é um shopping grande que tem aqui, que você deve conhecer. Você não tem jardim bonito em casa, não tem problema, não. Vocês vão para aquele gramado bem, leva o bolo, bota lá e bate a foto. Ninguém vai saber onde foi aquele gramado. Que beleza. Né? Então, elas ficam, nossa, Nay, verdade. Então, para tudo que elas arranjam de, não consigo por isso, não gosto de aparecer. Não apareça, bata a foto dos seus doces e poste sem parar. Porque quem não é visto não é lembrado. Isso aí. Eu não tenho estúdio para bater foto. Compra cartolina, bate foto. Vai num jardim bonito, vai na praça da sua cidade, bate foto na luz do dia dos seus produtos. Então, assim, não tenham vergonha. Eu acho que o que mais impede a gente de crescer é o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar. E não tem que ter isso. A gente tem que ser feliz com a nossa profissão, fazer o bem sempre, né? Quando você tem certeza que você está fazendo uma coisa boa para o seu cliente, você tem orgulho de vender aquele bolo. Você sabe que aquele bolo vai trazer alegria para ele e vai trazer alegria para você. Por quê? Porque você vai estar com o seu trabalho sustentando a sua família. E quem comprou vai estar celebrando com o seu trabalho. Então, é uma via de mão dupla, né, Marcelo? Que a gente... Com certeza. E eu queria, a gente já está com quase 1h30 de live aqui, conversa boa, passa rápido. Gosto de falar, eu adoro. Quando eu abri essa live, né, eu fiz uma reflexão com a galera sobre o filtro que tem aqui em casa, que é aquele purificador de água. Sim. E que de 6 em 6 meses tem que trocar o filtro. E de 6 em 6 meses eu estou tocando o filtro. E eu falo toda hora, aparece para eu trocar o filtro. Quer dizer, 6 meses passam muito rápido. E o que eu queria deixar de reflexão para a gente é, olha a história da Nay. Esses 11 anos que ela fala, isso é assim, isso é ontem. E a Nay falou diversas vezes para você, o feito é melhor do que o perfeito. Amanhã você vai se arrepender de não ter começado hoje. E assim, a gente não vai ter milhões de oportunidades de ser feliz. As oportunidades, eu acho, né? Às vezes eu acho que a oportunidade é uma menininha que tem um fio de cabelo, assim, que ela passa correndo e você pega.
Você não pode deixar a oportunidade de ficar dando volta ali em volta de você e você ficar empurrando para trocar o filtro só daqui a 10 anos. Troca o filtro agora. Então, e as pessoas, às vezes, Marcelo, quando vê assim, um anúncio de um curso de uma coisa, a pessoa diz assim, eu vou fazer o próximo. Qual a próxima data? É super normal. Porque eu tenho nesse dia eu tenho isso para fazer, eu não consigo isso, o cartão não libera isso. Gente, pelo amor de Deus. Enquanto você tiver um monte de desculpa para o seu crescimento, não venha reclamar depois dos seus fracassos. Não venha reclamar depois das consequências, porque as consequências foi você que escolheu no dia que você justificou tudo bem bonitinho. Então, assim, não é, por exemplo, você não... Para quem quer, existem meios, né, Nay? Então, assim, a Nayane lá de trás, de 11 anos atrás, eu poderia ter dito que eu poderia esperar eu ter o dinheiro da batedeira para comprar. Mas eu perdi a vergonha e pedi o cartão emprestado. Não foi dinheiro emprestado, foi o cartão. Passei 12 meses pagando a pessoa a minha batedeira. E quando eu terminei de pagar ela, eu já estava com 5 batedeiras. Olha aí. Então, assim, foi crescendo. Mas se a gente esperar o momento ideal não existe. O momento ideal é esse. O momento ideal é você que faz. É o momento que você se mexe. É você, então a Nayane, de 11 anos atrás, com uma batedeira planetária ruim, não lembrava, não saberia jamais que iria fazer um bolo para Peppa Pig. E, então, assim, eu acho que de onde você estiver, com o que você tiver, com o recurso que você tiver, ou sem recurso, porque hoje em dia a internet está muita ostentação. E a internet mostra que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você não tem que nada. Você tem que ser feliz, é isso que eu acho. Tem que ter vontade de dar certo, só isso. Vontade, isso. Então, você pode ganhar dinheiro com um brigadeiro, você pode ganhar dinheiro fazendo um pão, você pode ganhar dinheiro fazendo torta, você pode ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa, contanto que você decida por você. Então, assim, que vocês saiam dessa live com o coração cheio de esperança, de saber que aqui vocês têm 2 pessoas que realmente começaram do zero e que acreditaram, né? E eu sempre digo para as meninas, eu acredito muito em vocês. E é verdade, porque eu também comecei sem dinheiro, eu também comecei sem estrutura. Claro que as pessoas dizem, mas é fácil ela falar agora. Mas imagina naquela época se era fácil. Mas claro, mesmo assim, eu comecei mesmo assim. Então é isso, comecem, mão na massa, literalmente. Literalmente. Nádia Haddad dizia assim, mão na massa. E a gente desesperado, 1h30 para fazer o bolo. Nádia, posso te fazer um convite? Claro. Olha, dia 27 desse mês, eu começo uma jornada chamada Sem Glúten, Sem Segredos, que tem muito a ver com o que você falou, de ensinar do zero. Porque você falou de ensinar do zero, eu amei ouvir isso, porque eu acho muito isso, que ensinar receita, tem o YouTube aí para ensinar receita, ensinar a fazer mesmo de verdade. Ensinar as dicas, os truques que ninguém fala, não tem muita gente disposta a fazer. Então, eu queria te convidar, né, dia 27 desse mês, link está na minha bio, Jornada Sem Glúten, Sem Segredos, é um evento gratuito. É uma semana de... A única coisa que você precisa ter é aqui, um caderno, porque vai ter muita coisa para você anotar. Aí eu te recomendo que você tenha... Ele. Isso aí. Eu não ando sem caderno. Às vezes o pessoal fala, anota no celular. Eu não anoto tudo no caderno. Aqui é raiz. Aqui é raiz. Então, começa na terça-feira, sem ser essa terça outra. Terça, né? Sem ser essa terça outra, dia 27. Se eu não estou falando errado, acho que é dia 27 de setembro. Mas é sem ser essa terça outra. A gente vai ter aulas todos os dias, sempre nesse horário, 18h55. Então, está aqui feito o meu convite. Quero muito que você participe lá comigo. E todas as minhas alunas que estiverem assistindo, gente, vocês vão se apaixonar pela panificação, porque o professor é show de bola. Quando a gente aprende com uma pessoa que é mais ou menos, a gente pensa que a coisa é mais ou menos, né? Tem gente que diz assim, eu aprendi bolo com uma pessoa que eu não gostei muito. Aí quando aprende, nossa, é legal, mas é legal, agora eu tô vendo que é legal. Então quando você, às vezes, fez um fermento que morreu, o Marcelo vai mostrar para você como o fermento não morrer, né, Marcelo? Morreu nada. Vai ressuscitar esse fermento, morreu vai fazer pão e sem glúten. Adorei a ideia, adorei.
que também é uma belíssima oportunidade para quem está buscando uma renda extra. Também é uma belíssima. Você diversifica um pouco o teu negócio e atende. A Nay falou muito bem de ser inclusivo. Você também pode ser inclusivo na alimentação também, oferecendo produtos que normalmente não são fáceis de encontrar. Nay, olha, não tem palavras para agradecer. A única coisa que eu quero te dizer é que, embora eu vou muito em breve em Fortaleza, a gente dá um abração, porque você é uma querida demais. Minha família já está esperando. Isso aí. E, Nay, muito obrigado. Pessoal, a gente passou aqui do horário, mas é porque foi bom, é por isso que a live foi seguindo aqui. Nay, muito obrigado. Fica com Deus. Um beijo, um abraço para o Marcos aí. E muito em breve a gente se encontra. Estaremos juntos e eu com certeza vou participar da jornada. Minhas alunas que estão aqui assistindo, meninas, sigam Marcelo Horta. Ele é uma pessoa maravilhosa. E olha, os pães, meu Deus do céu. Eu já quero comer, viu, Marcelo? Eu vou levar para você aí, então. Aff, Maria, pode. Vamos marcar vamos fazer um curso presencial em Fortaleza. Vamos lá. Tá feito o desafio. Bora! As meninas são loucas para aprender pão. Nay, um beijão, querida. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, Valeu, gente. tchau. Grande.